Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje vamos ter a nossa segunda parte de revisão para a FUVEST. Como eu disse no primeiro vídeo, são 30 questões, 10 em cada vídeo. Então hoje responderemos da 11ª à 20ª questão. O link para o PDF está na descrição, assim como a minutagem de cada uma das questões. E você sabe que antes da gente começar, nós faremos o nosso ritualzinho padrão. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Segunda parte das nossas questões, vamos começar então com a questão número 11 de 2019. Nas margens de um rio verifica-se a seguinte cadeia trófica. O capim ali presente servia de alimento para gafanhotos que, por sua vez, eram predados por passarinhos, cuja espécie só ocorria naquele ambiente e tinha exclusivamente os gafanhotos como alimento. Tais passarinhos eram predados por gaviões da região. A lama tóxica que vazou de uma empresa mineradora matou quase totalmente o capim ali existente. É correto afirmar que em seguida o consumidor secundário, então a gente está falando de quem? Do passarinho. A. Teve sua população reduzida como consequência direta do aumento da biomassa no primeiro nível trófico da cadeia. Não, gente, eu diminuí a biomassa, por quê? Porque eu matei as plantas, tá errado. B. Teve sua população reduzida como consequência indireta da diminuição da biomassa no primeiro nível trófico da cadeia. Se a A está errada porque é o aumento da biomassa, automaticamente a B está certa, porque ela é justamente o contrário da A. Se a A está errada e a B fala o contrário da A B, obviamente, está certa. É lógica pura, né? Mas é real. Eu diminuí a biomassa do primeiro nível trófico, eu automaticamente diminuo a biomassa do segundo nível trófico e, como consequência, eu diminuo a do terceiro nível trófico. É uma reação em cadeia, tá? Não é o passarinho que se alimenta do capim, mas o gafanhoto no qual o passarinho se alimenta do capim. Com falta de capim, eu tenho falta de gafanhoto e automaticamente eu vou ter falta de passarinho. C. Não teve sua população afetada, pois o efeito da lama tóxica se deu no primeiro nível trófico da cadeia e não sobre o segundo. Tá errado. D. Não teve sua população afetada, pois a lama tóxica não teve efeito direto sobre ele, mas sim sobre o nível trófico inferior. A gente acabou de mostrar que isso é uma reação em cadeia. Tá errado. Teve sua população aumentada como consequência direta do aumento da biomassa no segundo nível trófico da cadeia. Não, errado. É muito simples, gente. Diminuiu o alimento, né? Diminuiu o capim, automaticamente diminuiu o gafanhoto e automaticamente diminuiu o passarinho. E vai diminuir o gavião. Não tem o que falar. Essa é bem fácil, tá? Questão número 12 de 2020. Eu não consigo colocar tudo aqui para vocês, então vamos lá. Analise o esquema de uma célula adulta. Então a gente tem aqui uma célula adulta, numerados 1, 2 e 3. 4 e... né, a 4 está aqui também. Tá? 1, 2, 3, 4. As estruturas 1, 2, 3 e 4... caracterizam-se pela presença, respectivamente, de A. Glicídio, lipídio, água e ácido nucleico. B. Proteína, glicídio, água e ácido nucleico. C. Lipídio, proteína, glicídio e ácido nucleico. D. Lipídio, glicídio, ácido nucleico e água. E E. Glicídio, proteína, ácido nucleico e água. Vamos pensar aqui. Primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente olha para essa figura aqui é que tipo de célula é esse. Tem um vacúolo enorme e tem aqui cloroplastos, tá? Então, óbvio que eu estou falando de uma célula vegetal.
Uma célula vegetal tem a sua camada mais externa, que é o 1, composta por celulose. Celulose, um glicídio. Então, eu já elimino a B, já elimino a C e já elimino a D. Fico entre a A e a E. Certo? 2, lipídio, proteína. A2 é a membrana plasmática, que é uma bicamada fosfolipídia. Já me deu aqui. 3, água. Sim, o vacúolo vai armazenar água e sais minerais. Perfeito. E a 4 é o núcleo, quem está dentro do núcleo, ácido nucleico, o DNA. Então, fechou. Alternativa A. Questão 13, questão de genética, e vocês sabem que eu amo isso, adoro genética. 2018. A surdez é geneticamente heterogênea. Pode ser causada por mutações em diferentes genes, localizados nos autossomos ou no cromossomo X, ou ainda por mutações em genes mitocondriais. Os heredogramas representam 4 famílias em que ocorrem pessoas com surdez, que são as pintadinhas, certo? As famílias em que o padrão de herança permite afastar a possibilidade de que a surdez tem herança mitocondrial são apenas A1, B2 e 3, C3, D3 e 4, E5. Bem, vamos lá. Padrão de herança mitocondrial. O que significa isso? Significa que a mitocôndria tem lá um defeito, né, um problema genético nela, e ela então não vai talvez gerar energia para a formação do canal auditivo, ou então para repercussão do impulso nervoso, bem, algo assim, mas tem a ver com a mitocôndria. As nossas mitocôndrias são exatamente as mesmas mitocôndrias das nossas mães. Por quê? Pelo simples fato de que nós, herdamos das nossas mães as mitocôndrias porque elas estão presentes no óvulo. O espermatozoide, ele vai penetrar no óvulo e ele vai deixar como estrutura inteira, única e exclusivamente, o pronúcleo masculino, tá? Tudo que tiver fora disso vai ser degradado, inclusive as mitocôndrias, que estão muito localizadas perto da cauda, né, para poder fazer a movimentação. E as mitocôndrias que estão no óvulo, então, vão se multiplicar junto com a formação do zigoto. Por isso, as nossas mitocôndrias são iguais às de nossas mamães. Beleza? Então, a minha questão aqui é muito clara. As famílias em que o padrão de herança permite afastar a possibilidade de que a surdez tem herança mitocondrial. Vamos lá. Essa mãe não tem, os filhos não têm. Pode ser, então, que seja uma questão mitocondrial? Pode, porque a mãe e os filhos não têm. Essa mãe tem e os filhos têm. Pode ser um padrão mitocondrial? Pode ser. Porque o pai não tem, a mãe tem. Olha só. Aqui, no caso, na família 3, a mãe não tem e os filhos têm. Se for um padrão de herança mitocondrial, os filhos também não poderiam ter, porque a mãe não tem, certo? Então, a 3 afasta, certeza. Na família 4, tá? Na família 4, a gente tem todos aqui afetados pela surdez, então a gente não tem como prever que é um padrão de herança mitocondrial. Então, prestem muita atenção, porque isso pode gerar uma certa confusão, tá? Isso pode gerar uma certa confusão, porque eu preciso afastar, tá? Nenhuma das famílias me confirma que é, mas também nenhuma das famílias, na 1, na 2 e na 4, me diz que não, porque outros padrões de herança também podem ser inclusos aqui, tá bom? Autossômicos e sexuais, tá? O único que realmente afasta e fala não é de jeito nenhum o mitocondrial é o 3, por quê? Porque o fenótipo da mãe
é diferente dos fenótipos dos filhos e as mitocôndrias da mãe são exatamente as mesmas mitocôndrias dos filhos, tá? Então, alternativa C, que é a família 3, a única que vai afastar, beleza? Questão 14 de 2020. Analise os esquemas simplificados das células 1 e 2. Então, eu tenho uma célula aqui com um núcleo e muitas mitocôndrias, e uma célula aqui com núcleo, mitocôndrias e vesículas secretoras. Células como as representadas em 1 e 2 podem ser encontradas respectivamente no A. Sangue no fígado. B. Osso e no pâncreas. C. Músculo esquelético e no pâncreas. D. Músculo cardíaco e no osso. E. Pâncreas e no fígado. Aqui na célula 1, eu tenho um padrão de célula que demanda uma grande quantidade de energia. Aqui na célula 2, eu tenho um padrão de célula que possivelmente é uma célula glandular, faz parte de uma glândula. Por quê? Porque ela produz muita secreção e, obviamente, no seu citoplasma se encontra uma grande quantidade de vesículas secretoras. Então, eu preciso encontrar aqui nas minhas alternativas uma célula que demanda muita energia e uma célula de uma glândula, tá? Sangue e no fígado, o sangue não tem a questão da energia, tá fora. Osso e pâncreas, o pâncreas tem a glândula, mas não tem a questão da energia. C. Músculo esquelético e pâncreas. Bom, aqui fechou. O músculo esquelético demanda de muita energia e o pâncreas é uma glândula, né? Então tem muita secreção. D. Músculo cardíaco. Músculo cardíaco precisa de energia, mas o osso não é uma glândula, então tá errado. E aqui, pâncreas e fígado, eu teria duas células tipo 2 e não uma célula tipo 1 e uma célula tipo 2. Então, fechou, é a alternativa C. Questão 15 de 2019. O esquema representa de maneira bastante simplificada uma das possíveis hipóteses de relação ou de parentesco entre grupos animais, assinalados pelo nome comum de alguns dos seus representantes. Na base do esquema, a característica que une todos em um mesmo grupo é a deuterostomia. Então, estrela do mar, tainha, sapo, tamanduá, crocodilo. Aqui eu tenho, então, a deuterostomia. E tenho aqui fatores, né, características de 1 a 5 que dividiram, então, esse cladograma. Identifique quais seriam essas características 1, 2, 3, 4 e 5 que justificam os respectivos grupos. 1. Notocorda, 2 pulmão, 3 âmnio, 4 pelo, 5 ovo com casca. B. 1 escamas, 2 encéfalo, 3 pulmão, 4 glândulas mamárias, 5 âmnio. C. 1 glândula, 2 membros locomotores, 3 pulmão, 4 ventrículos subdividido em 2 câmaras, 5 ovo com casca. D. 1 notocorda, 2, 4 membros locomotores, 3 pulmão, 4 glândulas mamárias, 5 pena. E é 1 âmnion, 2 pulmão, 3 mandíbula, 4 ventrículos subdividido em 2 câmaras e 5 escamas, tá? Gente, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho aqui a estrela do mar e aqui eu tenho a tainha, que é um peixe, certo? Qual é a principal diferença entre os dois? Um é um equinodermata, que é um dos filos do grupo de animais que nós conhecemos como não cordados, e o outro é do filo Chordata, da superclasse dos peixes. Chordata possui o quê? Notocorda. Então, o 1, só por conta disso eu sei que o 1 é notocorda. Então eu já elimino isso aqui. Certo? Fico entre a A e a D. Agora a gente vai ver os demais. 2. Eu tenho entre pulmão e 4 membros locomotores. E aí vem uma coisa bastante interessante. E muito interessante mesmo, tá? No caso do 2, membros locomotores, eu posso chamar as nadadeiras de membro locomotor. Então, de certa forma, eu posso ter
Isso, mas eu falo aqui claramente na D que são 4 membros locomotores. Então, para evitar a confusão, 4 membros locomotores estão presentes sim nos anfíbios. Beleza, no caso do sapo, né? A cobra cega não tem. E o pulmão também, eu tenho respiração pulmonar nos anfíbios, tá? Não tão desenvolvida, mas tenho. Então, a característica 2, apesar de gerar essa confusão aqui, tá? Me deixa passar. 3, âmnion e pulmão. Agora eu entro na questão. Se eu tenho pulmão aqui, e eu acabei de dizer isso, o 3 não é uma condição como pulmão. O 3 tem que ser uma outra coisa, que no caso é o âmnion. Por que o âmnion? Lembram bem, eu não sei se vocês lembram disso, a gente falou isso até na nossa revisão para o Enem, que trazer o âmnion, que traz no ovo uma reserva, foi algo que foi importante para a evolução pós-anfíbio, principalmente pensando para os répteis, né? Que era um ovo com casca, e também a questão de um ovo que tinha lá o âmnion. Então essa é uma diferença que aparece dos anfíbios para os répteis, tá? Então é por isso que eu vou encontrar aqui no A. Mas vamos continuar. 4, pelo. Tamanduá é um mamífero. Tem pelo, perfeito. 5, ovo com casca, que é, acrescentando a característica do âmnion, né, o crocodilo e o tico-tico, que são os ovos desses animais que são bem adaptados à terra. Por quê? Porque o ovo com casca impede a desidratação. Tá? Se a gente for pegar aqui, o 4, ventrículo subdividido em 2 camadas. Tá certo, mas as aves também têm isso. Então esse 4 estaria no lugar errado, tá? Então isso daria errado. 5, escama. O escama para o crocodilo, que evita desidratação, perfeito. Mas o tico-tico não é escamado, tá? Então a gente fica então na A, tá? Agora, o primeiro passo importantíssimo é identificar o 1 como notocorda, separando aqui os equinodermatas dos peixes que são cordados, beleza? Questão 16. A levedura Saccharomyces cerevisiae pode obter energia da ausência do oxigênio de acordo com a equação. Então, eu tenho a glicose e vou produzir aqui gás carbônico, álcool e ATP. Produtos desse processo são utilizados na indústria de alimentos e bebidas. Esse processo ocorre da levedura e seus produtos são utilizados na produção de... As lacunas dessa frase devem ser preenchidas por... Bem, muito simples. A gente faz a fermentação fora da mitocôndria, tá? Com aquele piruvato, que é originado da via glicolítica, né? 2 moléculas de piruvato, que ainda está no citoplasma. Tá? Quando a gente faz a ação do piruvato, a junção do piruvato e forma acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs, a gente fala de um processo que está acontecendo dentro da mitocôndria. Quando a gente fala de fermentação, esse piruvato não se uniu a acetil-CoA e esse piruvato não entrou na mitocôndria, ele continua no citosol, no citoplasma. Então, automaticamente eu já vou descartar a A e a B, e vou ficar, então, e a E também, né, porque tá falando aqui que é nos dois, tá bom? Vou ficar entre a C e a D. Eu estou fazendo fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica, tá bom? Eu faço, então, a fermentação alcoólica e eu produzo também o quê? Gás carbônico, certo? Para eu fazer isso, então, eu posso utilizar isso na produção de massas, porque é aquela fermentação que faz a massa crescer pela produção de gás carbônico e deixa a massa aerada e fofinha. E eu posso produzir bebidas também, como o vinho e como a cerveja, porque eu estou produzindo aqui álcool etílico, tá? Então, alternativa C. Para eu produzir aqui o iogurte e para eu produzir o vinagre, eu tenho que fazer aqui a fermentação lática, e aqui a fermentação acética. E eu tenho aqui, no caso, fermentação alcoólica, que está na formação da cerveja e do pão.
Beleza? Então, alternativa C. Questão 17. Várias espécies do gênero Cândida, que pertencem ao grupo de fungos unicelulares, reproduzem-se por brotamento, gemulação, espalhando-se rapidamente. No grupo dos fungos pluricelulares, a rápida colonização dos novos ambientes deve-se, em grande parte, ao fato de que esse grupo possui a. Esporos haploides que germinam e colonizam o ambiente. B. Reprodução assexuada, produzindo descendentes que são genotipicamente diferentes. C. Zigotos haploides que crescem aceleradamente com mitoses sucessivas. D. Cistos de resistência que encapsulam adultos diploides. E. Fases autotróficas, podendo viver sem disponibilidade de alimento externo. No fungo pluricelular, nós temos lá as hifas. E as hifas, elas têm estruturas reprodutoras que produzem esporos. E esses esporos, então, eles são levados pelo ambiente, seja pela água, seja pelo ar. E, como a gente está falando de esporo, que são estruturas que conseguem se desenvolver sozinhas, tá bom? Eu tenho, então, a colonização de outras estruturas, né, que acabam sendo colonizadas porque esses esporos são levados. Então, eu estou falando aqui de esporos haploides que germinam e colonizam o ambiente, tá? Questão 18 de 2019. O gráfico representa a concentração de alguns hormônios observados durante a gravidez de uma mulher. Então eu tenho aqui a gonadotrofina coriônica e aqui eu tenho 2 hormônios. Certo? O que eu vou observar? Aqui é o tempo de gestação. Então eu tenho aqui os 9 meses. Eu tenho o tempo inteiro esses 2 hormônios crescendo e no momento do nascimento eu tenho a queda brusca das suas concentrações. Certo? Então vamos lá. Vocês estão vendo tudo? Então. Identifique os hormônios H1 e H2, respectivamente, e o motivo da queda abrupta das suas concentrações no sangue no final do período de gestação. Bem, obviamente, né? Obviamente, o que eu vou observar nisso? Eu tenho, pensando no ciclo menstrual normal, a produção do LH e do FSH, que vão atuar diretamente nos ovários para poder fazer, então, a ovulação, né? Então, vão completar a meiose, né? Vão começar a completar a meiose de um dos gametinhas que está lá, de umas células originadas do ócito secundário. Então, eu vou ter esses 2 hormônios lá para atuar nos ovários. O que acontece? Depois que eu faço a ovulação, eu vou começar a produzir no organismo da mulher 2 hormônios que são fundamentais, tá? A progesterona e o estrogênio. Para que eles servem, tá? O que esses 2 hormônios vão fazer? Eles vão começar a reservar nutrientes no útero da mulher e uma vez que eu tiver a nidação, a implantação do zigoto, né, não é mais zigoto, mas na verdade é do embrião, no útero, e o início da formação da placenta, eu vou ter taxas grandes desses hormônios, porque são eles que induzem a permanência e o desenvolvimento da placenta, certo? No momento em que eu tenho a saída, né, o descolamento, a eliminação da placenta motivada pelo parto, eu não tenho mais nenhum motivo para produzir estrogênio e progesterona, porque eu não tenho mais nada para ficar segurando, nasceu a criança, tá? Então, para a gente poder entender isso, a gente precisa só pensar no ciclo menstrual. 4 hormônios envolvidos, LH, FSH, estrogênio ou estrógeno e progesterona. LH e FSH vão promover a ovulação, estrogênio e progesterona vão produzir, então, o material, vão atuar sobre o útero para poder, então, manter toda aquela estrutura, tá? Tanto que quando a mulher menstrua porque não houve anidação, a gente tem a queda abrupta de todos os hormônios participantes,
principalmente do estrogênio e da progesterona, tá? Então, o que nós temos, tá? O que são esses dois hormônios aqui? Estrogênio e progesterona. Aqui tá progesterona e FSH, então tá errado. FSH e LH tá errado. FSH e estrogênio tá errado. FSH e progesterona tá errado, tá? Progesterona e estrógeno, tá? Motivo, eliminação da placenta. Questão 19 de 2018. Deixa eu ver se eu consigo colocar inteira aqui para vocês. Consegui. Analisem as 3 afirmações sobre o controle da respiração em humanos. Então vamos lá. 1. Impulsos nervosos estimulam a contração do diafragma e dos músculos intercostais, provocando a inspiração. Quando eu faço a inspiração, né, os impulsos nervosos contraem o músculo diafragma e os intercostais, puxam a caixa torácica para baixo, o que faz com que ela se expanda. Tá certo. 2. A concentração de dióxido de carbono no sangue influencia o ritmo respiratório. Exatamente, lá na ponte, lá no bulbo cefalorraquidiano, a gente tem o centro respiratório. Quando eu começo a aumentar um pouco a acidez do meu sangue por conta da alta concentração de gás carbônico, eu aumento o meu fluxo, né, aumento o meu ritmo respiratório para captar mais oxigênio e normalizar isso. Então, tá certo também. 3. O ritmo respiratório pode ser controlado voluntariamente, mas na maior parte do tempo o controle é involuntário. Tá certo, a gente pode controlar, então vou respirar devagar. Vou respirar rápido. Foi voluntário, mas geralmente eu não estou tendo uma ação consciente sobre esse ritmo, então também tá certo. Então, 1, 2, 3 corretos, está correto que se afirma em 1, 2 e 3. Resposta é. Beleza? Última questão do dia. Questão 20 de 2021. Na transição do Cerrado para a Mata Atlântica ocorre uma substituição da vegetação, o que resulta em mudanças na frequência de certas características das plantas. Identifique 2 mudanças decorrentes dessa transição. Então eu estou falando do Cerrado para a Mata Atlântica. Antes da gente ver as alternativas, é só a gente pensar que o Cerrado tem árvores de porte, tem arbustos, gramas, né, herbáceas, e tem árvores de médio porte, mais ou menos, né, pequeno e médio porte, e essas árvores possuem os troncos muito retorcidos, tá? E folhas também muito pequenas. Por quê? Porque eu tenho aí tempos de seca e tenho tempos de chuva, então eu tenho que ter estratégias mais equilibradas. Já no caso da Mata Atlântica, eu tenho árvores mais frondosas, árvores maiores, com folhas mais largas, né? O que é normal para uma floresta tropical com com uma boa quantidade de recursos hídricos, inclusive de volume pluviométrico. Então, se eu estou pensando da transição do Cerrado para a Mata Atlântica, eu vou sair dessas árvores de porte pequeno e galhos tortuosos com folhas pequenas para árvores grandes com galhos mais retos, né, e folhas largas. Ponto. Antes de ver as alternativas, você já consegue identificar que é essa a situação que você precisa procurar entre elas. Então vamos lá. A. Aumento da frequência de caules e galhos tortuosos. Não, tá errado, porque eu tenho a diminuição dessa frequência, porque eu estou indo do Cerrado para a Mata Atlântica. E aumento da frequência de plantas que apresentam folhas largas, tá? Então, tá errada, porque aqui é a diminuição. B. Aumento da... Desculpa. Aumento da frequência de plantas que germinam e crescem melhor sob a luz direta do sol. Diminuição da frequência de plantas que apresentam folhas largas. Não, ao contrário. Aumento da frequência de plantas que apresentam folhas largas. C. Diminuição da frequência de caules e galhos tortuosos. Tá certo. Aumento da frequência de plantas que apresentam folhas largas. Opa, já encontrei aqui. Tá aqui. Mas vamos ver as demais. D. Diminuição da frequência de plantas epífitas. Diminuição da frequência de plantas com adaptações a queimadas. Gente, queimada é algo que atua
claro, não a causada pelo homem, as coisas naturais, atua na reprodução do cerrado, tá? Na Mata Atlântica, queimada não é bom, então tá errado. É diminuição da frequência de plantas que germinam e crescem melhor sob a luz direta do sol, aumento da frequência de plantas com adaptações a queimadas. É o mesmo esquema da D, tá? Então também tá errada. Ficamos então com a alternativa C. Então é isso, pessoal. 20 questões já respondidas. Estão faltando 10 que ficarão para a terceira parte desse vídeo, para a terceira parte dessa revisão. Eu vou deixando aqui as nossas redes sociais, @Renologia, no Twitter, no TikTok e no Instagram. E a gente se vê então na parte 3. Um grande beijo a todos e a todas. E até lá!